Olá pessoal, bom dia. Seguindo então a nossa sequência de estudos, para essa semana o conteúdo abordado será transmissão de calor, onde iremos discutir então as formas que o calor será transmitido de um corpo para outro ou até mesmo dentro de um corpo. Vimos no começo do ano, ainda em sala de aula, durante as aulas presenciais, a diferença entre calor e temperatura, vocês devem estar lembrados. Vimos então que o calor é a energia térmica em trânsito dentro de um corpo. Vimos também, ainda durante as aulas presenciais, um pouquinho sobre dilatação térmica e vimos depois aí no estudo remoto, na casa de vocês, de acordo com o material que disponibilizei aqui, a gente finalizou a questão sobre dilatação térmica. Seguindo então nossa empreitada, nessa semana vamos discutir um pouquinho os conceitos de transmissão de calor, então condução, convecção e radiação. E nas próximas semanas aí então discutir um pouquinho mais aprofundado ali o calor sensível e calor latente, que vai aprofundar a ideia do que vocês pesquisaram na semana passada, aí sobre mudança de estado físico e tal, que vai servir de base então para a compreensão dos conteúdos. Seguindo então, temos 3 maneiras de transmitir o calor, sendo então o primeiro deles, que veremos nessa ordem, então, a condução, a convecção e a irradiação. O processo de condução vai acontecer sempre nos corpos sólidos. E esse processo, na verdade, ele é uma transferência de energia cinética, que vai ter relação, então, e essa energia térmica, então, também associada. Então, essa energia térmica vai ser transmitida a partir do contato ali, aproximação ali dos átomos. Essa energia vai ser passada de um corpo para o outro, dentro de um corpo, no corpo sólido. E isso vocês conseguem perceber bem claramente quando você coloca alguma coisa no fogo, algum material, que é um bom condutor de calor, e aí você sente que o calor vai caminhando por dentro do objeto até a outra ponta. Então, quando vocês deixam uma colher ou algo assim dentro de uma panela no fogo, aí depois de um tempo, quando vocês vão pegar essa colher, ela vai estar também no cabo aquecido, por causa do processo então de condução de calor, que essa energia térmica então ela é transferida dentro do material de uma partícula a outra. Só transfere essa energia vai fluindo dentro do material. O próximo processo é a convecção. Também é um processo bem comum de transferência de calor, mas esse processo vai acontecer dentro dos líquidos e dos gases. Então, vai acontecer aonde tem materiais nesse estado físico, líquido e gasoso. Para acontecer esse processo, ele vai trabalhar basicamente para a convecção normal, com as diferenças então de densidade. Como a gente viu na parte de dilatação, que um corpo quando ele é aquecido, ele aumenta de tamanho. Então, se aumentarmos o volume e mantermos a mesma massa, teremos então uma densidade menor, vai ficar mais leve. Então, como nesse desenho, com a chama aquecida abaixo ali da água, no fundo do pote vai ficar mais quente, mais rápido. Então, e aí essa água que está no fundo, ela vai aquecer, se ela aquece vai ficar mais leve, ela sobe para o alto. Então, e a água que estava lá em cima, que está mais longe do fogo, por consequência mais fria, mais pesada do que a água que está no fundo, e ela desce. Então, vai equilibrando sempre isso. A água desceu, aquece, ela aquece, vai ficar mais quente que a de cima, ela sobe. Então, você vai ter esse fluxo aí de movimentação por convecção. Essa água aquecida sobe e a água que está em cima, mais fria do que a água que está embaixo, desce. Isso acontece também dentro da geladeira, certo? Então, assim, a parte mais alta da geladeira vai ter a saída dali de ar mais frio
E aí esse mais frio, que eu digo, temperatura menor, então tá mais temperatura mais baixa, fica mais pesado, ele desce, e o ar mais quente que está no fundo ali sobe. Vai ficar essa troca, essa circulação de ar dentro da geladeira. É por esse motivo que ela é construída dessa forma, para ter essa circulação de ar dentro da geladeira. Isso também acontece com o ar na atmosfera quando tem um dia bem quente. Você já deve ter visto que na rua onde tem o calçamento, o asfalto, você vai ter então um pouco daquele ar ali em torno ali, vai dar a impressão que está evaporando alguma coisa, o ar ali saindo, mas é porque tem aquela camada de ar próximo então do asfalto que aquece e sobe. Então você vai ver isso em várias situações do dia de vocês. O próxima forma então de transmissão de calor. Só um minutinho antes de ir para o próximo processo. A parte então da brisa marinha, que depois vou detalhar mais no trabalho de vocês. Como moramos numa cidade então onde tem mar, a gente presencia isso aqui na cidade bem facilmente, é bem fácil de perceber ela no dia a dia. Durante o dia tem uma brisa vindo do mar em direção ao continente, e aí à noite, mais na madrugada, percebemos então uma inversão. Vai ter um vento saindo do continente e indo então em direção ao mar. Muda essa direção dessa brisa. A gente vai ter essa brisa leve que tem no dia da gente aqui. A gente percebe essa diferença de direção. Se for uma tarde ensolarada ou se for madrugada, percebemos que tem essa diferença aí. Também tem relação com convecção, porém eu não vou detalhar agora para vocês, eu quero que depois vocês pesquisem e expliquem dentro do trabalho que eu vou passar para vocês adiante já no outro arquivo, ok? E o próximo processo, então, é a irradiação, que ela acontece basicamente porque um corpo aquecido, uma fonte de calor, emite radiação. E isso acontece para qualquer corpo que tenha uma temperatura diferente de 0 Kelvin. Então, até nós também irradiamos calor, mas aí nós não percebemos porque nosso calor, nossa energia é baixa e não poderemos ver então esse calor sendo emitido. Tá? Mas tem câmeras aí que conseguem detectar e perceber os nossos corpos, inclusive no escuro. Esse é o princípio das câmeras, então, que conseguem enxergar objetos no escuro, certo? A questão desse calor que é transferido. Então, qualquer corpo que tenha uma temperatura acima de 0 Kelvin irradia calor, e essa irradiação vai acontecer sempre e, de preferência, melhor no ambiente onde é o vácuo, onde não tem material nenhum. Então, esse é o processo mais importante para nós, porque é dessa forma que o calor do Sol chega até nós. Então, o Sol, que é uma fonte então de calor, fonte de luz também, fonte de energia na prática, vai liberar então essa energia para a gente chegar até nós. E embora aqui não tenha nada entre a Terra e o Sol, esse calor chegará para a gente da mesma forma, indiferente de ter alguma coisa entre nós ou não. Aqui o que é interessante é que sempre que tivermos objeto entre nós e essa fonte de calor, vai ser um bloqueio, vai dificultar esse processo, porque a irradiação em si preferiria sempre um ambiente de vácuo, onde não tenha nada, nenhum material. É por isso que também quando vocês devem ter visto ou já presenciado, alguma coisa assim, quando você liga o fogo no fogão a gás, ou uma vela, ou uma fogueira, mesmo no lado desse fogo você recebe essa energia, esse calor. Então você consegue receber por causa da irradiação. Então esse calor vai sendo irradiado para todos os lados. Então até do lado de uma vela você consegue perceber. Claro que sobre esse fogo você sentirá receber mais calor, porque além da irradiação vai acontecer junto a convecção, né? Porque é o próprio ar que está em cima do fogo aquece e sobe, então você vai ter a combinação da convecção mais da irradiação, tá? Mas independente da convecção, a irradiação por si também acontece, ok?
E o que é importante sabermos também é que esses processos eles não ocorrem sozinhos o tempo todo. Pode acontecer só um, dois ou os três ao mesmo tempo. A forma mais comum que tem na casa de vocês, na cozinha de vocês, é na hora de preparar a comida da gente no nosso dia a dia. Então, na hora que acendemos essa fonte de calor, então, o próprio fogo, então vai ser nossa fonte de calor, ele vai liberar calor por radiação, então vai radiar calor para todos os lados. É um processo, então, fundamental e o mais importante para nós. E dentro dessa água na panela, então vai correr o processo de convecção, porque no fundo da panela vai esquentar mais facilmente e sobe. Lembrem que ficou mais leve, aquece e sobe. E o que está em cima, e por teoria mais pesado, desce e terá esse fluxo dentro da panela. Por isso que você vai ter, depois de algum tempo, toda a água quente, não só embaixo, vai aquecer todo o líquido como um todo, né? E aqui também está representado, então, ali no cabo, mas não apenas no cabo, a panela como um todo, ela recebe calor no fundo da panela, mas aquece tanto as laterais, né, as bordas da panela, quanto também o cabo. E aí, se o cabo for um material que conduz calor muito bem, poderemos nos queimar se a gente pegar então essa panela sem proteger nossas mãos com uma luva ou algo assim. Então, o ideal seríamos ter panelas com um material que isolasse bem o calor, o bom isolante térmico, para proteger a mão da gente do nosso dia a dia, para podermos pegar as panelas sem queimar nossas mãos. Então, o ideal quando comprarmos uma panela é identificarmos se ela tem um cabo já com proteção, um material que isola, protege então a nossa mão de uma possível queimadura, certo? Então, para essa semana, eu separei apenas então esses processos de troca de calor, então radiação, irradiação, convecção e condução. Espero que vocês busquem e aprofundem um pouquinho mais essa ideia ali para poder compreender bem os três processos, que tem que estar bem claro para vocês. Coloquei em outro arquivo para vocês aqui uma listinha com 5 questões para vocês trabalharem ao longo dessa semana e da outra. São 5 questões apenas, mas eu recomendo que vocês comecem a fazer logo, já, porque vai demorar um pouquinho para fazer cada questão. Eu quero os textos bem elaborados, tá? Copiem no caderno de vocês e façam, fotografem e postem para mim aqui na sala, certo? Tchau para vocês e bom final de semana.